Você já sentiu o peso esmagador de uma ansiedade que não te larga, a fúria que cega sua razão, ou a tristeza que te arrasta para um abismo de inércia? Você se vê refém de impulsos que te desviam do seu caminho, de medos que paralisam suas ações, ou de uma apatia que rouba sua vitalidade? Se a resposta é sim, então este vídeo é para você. Não é mais um guia superficial de autoajuda, nem uma promessa vazia de felicidade instantânea. O que você está prestes a descobrir é uma verdade brutal, mas libertadora, sobre o poder que reside em suas mãos para forjar seu próprio destino, para transcender as correntes invisíveis que te prendem e para emergir das sombras da sua própria mente. Prepare-se para uma jornada que irá desafiar cada crença limitante, cada desculpa confortável e cada ilusão que você construiu sobre si mesmo. A partir de agora, a escolha é sua. Continuar à deriva, à mercê das marés turbulentas das suas emoções, ou assumir o leme da sua própria existência e navegar com propósito e resiliência através das tempestades da vida. A verdade é que a maioria das pessoas vive em um estado de dormência, reagindo impulsivamente aos estímulos externos, sem nunca questionar a origem de suas aflições ou a natureza de suas próprias prisões. Elas buscam soluções rápidas, pílulas mágicas ou gurus que prometem a iluminação sem o esforço. Mas a verdadeira transformação, a única que realmente importa, não pode ser comprada, nem vendida, nem delegada. Ela deve ser conquistada, forjada no calor da autoconsciência e da disciplina. Este não é um caminho para os fracos de espírito, mas para aqueles que anseiam por uma liberdade autêntica, por uma força interior inabalável e por uma vida vivida com significado e plenitude. Abrace a escuridão, pois é nela que a luz da sua verdadeira essência pode ser encontrada. Abrace o desconforto, pois é através dele que o crescimento se manifesta. E, acima de tudo, abrace a responsabilidade, pois é nela que reside o seu poder. A primeira e mais fundamental lição que precisamos internalizar é a da visualização, não como um mero exercício de pensamento positivo, mas como uma ferramenta de engenharia mental, um mapa detalhado para a construção da sua realidade interna e externa. Pense na sua mente como um vasto e inexplorado território, repleto de paisagens sombrias e recantos luminosos. Sem um propósito claro, sem uma imagem vívida do que você deseja manifestar, essa paisagem permanece caótica, à mercê dos ventos da aleatoriedade e das sombras da dúvida. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Para ele, as imagens arquetípicas e os símbolos que habitam as profundezas da nossa psique possuem uma força motriz inegável, moldando nossas percepções e, consequentemente, nossas ações. Quando você visualiza com intensidade, com todos os seus sentidos engajados, você não está apenas sonhando acordado. Você está ativando circuitos neurais, preparando seu cérebro para reconhecer oportunidades e para agir de forma congruente com essa visão. É como se você estivesse plantando uma semente no solo fértil do seu inconsciente, nutrindo-a com a energia da sua intenção e da sua emoção. Mas a visualização, por si só, é apenas metade da equação. A outra metade é a disciplina mental. A capacidade de manter o foco nessa imagem, de protegê-la das intempéries da dúvida e do cinismo e de realinhá-la constantemente quando a mente divaga. O estoicismo moderno nos lembra que não podemos controlar os eventos externos, mas temos controle absoluto sobre nossas percepções e nossas reações a esses eventos. A visualização é um ato de controle interno, uma declaração de soberania sobre o seu próprio mundo mental. Imagine-se em um campo de batalha, onde os pensamentos negativos são flechas disparadas contra a sua fortaleza interior. Sem uma visão clara do seu objetivo, sem a disciplina de erguer seus escudos e de manter sua posição,
você será facilmente sobrepujado. A visualização é o seu estandarte, o símbolo da sua causa, e a disciplina mental é a sua armadura, forjada na resiliência e na inabalável convicção. Não se trata de negar a realidade ou de ignorar os desafios, mas de enfrentá-los com uma mente preparada, com um propósito definido e com a certeza de que você possui as ferramentas internas para superá-los. O que você visualiza, você magnetiza. O que você sustenta com disciplina, você manifesta. Comece hoje a pintar o quadro da sua vida com as cores da sua intenção mais profunda e observe como o universo conspira para transformar essa imagem em sua mais tangível realidade. Este é o primeiro passo para transcender a mediocridade e para abraçar a grandeza que reside em você. Por favor, me diga se esta sessão 1 está de acordo para que eu possa continuar com a após estabelecermos a visualização como um pilar fundamental. A próxima camada que precisamos edificar é a da fé. E aqui é crucial desmistificar o termo. Não estamos falando de fé cega em dogmas ou divindades externas, mas de uma fé intrínseca, uma convicção profunda na sua própria capacidade de manifestar o que visualizou e uma confiança inabalável no processo, mesmo quando o caminho se torna obscuro e as evidências externas parecem contradizer sua visão. Carl Jung, em sua exploração do inconsciente coletivo e dos arquétipos, nos mostrou que a psique humana anseia por significado e por uma conexão com algo maior que o eu individual. Essa busca por significado, essa necessidade de transcender o meramente material, é onde a fé, em seu sentido mais puro, encontra seu terreno fértil. É a crença de que, apesar das adversidades, existe uma ordem subjacente, um propósito maior que guia os eventos, e que você é parte integrante desse fluxo. Sem essa fé, a visualização se torna um castelo de areia, desmoronando à primeira onda de dificuldade. O estoicismo, por sua vez, nos oferece a estrutura prática para nutrir essa fé. Ele nos ensina a aceitar o que não pode ser controlado e a focar nossa energia no que está sob nosso domínio. Nossas percepções, nossas escolhas e nossas ações. A fé, neste contexto, é a aceitação serena de que nem tudo acontecerá como planejado, mas a certeza de que você possui a resiliência para se adaptar, para aprender com os reveses e para continuar avançando. É a coragem de persistir quando a lógica grita para você desistir, quando o medo tenta te paralisar e quando o mundo exterior parece conspirar contra seus objetivos. Pense nos grandes heróis das narrativas míticas tão estudadas por Jung. Eles não eram imunes ao medo ou à dúvida, mas o que os impulsionava era uma fé inabalável em sua jornada, em seu propósito e na sua capacidade de superar os dragões que se apresentavam em seu caminho. Essa fé não é passiva, ela é uma força ativa, um motor que impulsiona a ação, mesmo na ausência de garantias. É a chama que se recusa a apagar, mesmo nas mais densas trevas. A ausência de fé, por outro lado, é o terreno fértil para a procrastinação, para a autossabotagem e para a desistência. É a voz interna que sussurra: não é possível, você não é bom o suficiente, é melhor nem tentar. Essa voz é o seu maior inimigo, e a fé é a sua espada para silenciá-la. Cultivar a fé é um ato diário de reafirmação, de lembrar-se de suas capacidades, de suas vitórias passadas e da sua inerente força interior. É um compromisso consigo mesmo de que, não importa o quão íngreme seja a montanha, você continuará a escalar. É a certeza de que cada passo, por menor que seja, te aproxima do seu destino. Permita que essa fé se torne a âncora da sua alma, mantendo-o firme em meio às tempestades, e o farol que ilumina o seu caminho nas noites mais escuras.
Ela é a ponte invisível que conecta sua visão mais audaciosa à sua realidade mais tangível. Com a visualização clara e a fé inabalável como alicerces, chegamos ao terceiro pilar indispensável para a maestria emocional e existencial: a disciplina. E aqui é fundamental despir a disciplina de sua conotação punitiva e restritiva. A disciplina não é uma prisão, mas a chave para a verdadeira liberdade. Ela não é um fardo, mas a manifestação prática do seu amor próprio e do seu compromisso com a vida que você visualizou e na qual você tem fé. Sem disciplina, a visualização permanece um devaneio e a fé, uma esperança vazia. É a disciplina que transforma a intenção em ação, o sonho em realidade e o potencial em poder manifestado. O estoicismo nos ensina que a virtude reside na ação correta, na prática constante de princípios que nos elevam. A disciplina é a prática diária desses princípios, a repetição consciente de hábitos que nos aproximam de quem queremos ser e do que queremos alcançar. Pense na disciplina como a forja onde o caráter é moldado. É no calor da repetição, na persistência diante do tédio e do desconforto, que a sua vontade se fortalece e a sua resiliência se aprofunda. Carl Jung, ao explorar o processo de individuação, nos mostra que a integração das diversas partes da psique, incluindo a sombra, exige um esforço consciente e contínuo. A disciplina é esse esforço. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando a voz da procrastinação ou do prazer imediato sussurra em seu ouvido. É a escolha deliberada de adiar a gratificação instantânea em favor de um bem maior e mais duradouro. Essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência de restrições, mas o domínio sobre seus próprios impulsos e desejos, a capacidade de agir de acordo com seus valores mais elevados e não à mercê de suas emoções voláteis. A falta de disciplina é a porta de entrada para o caos interno, para a fragmentação da vontade e para a perpetuação de ciclos viciosos. É a razão pela qual tantas pessoas se sentem presas em padrões de comportamento que as impedem de prosperar, apesar de terem sonhos e aspirações. A disciplina é o antídoto para essa inércia. Ela é a ponte entre a intenção e a realização. Comece pequeno. Escolha uma área da sua vida onde você deseja ver uma mudança e aplique a disciplina de forma consistente. Pode ser a disciplina de acordar mais cedo, de dedicar um tempo diário à sua visualização, de meditar por alguns minutos ou de se exercitar. Não subestime o poder dos pequenos hábitos. Eles são os tijolos com os quais você construirá a fortaleza da sua autodisciplina. Cada ato de disciplina, por menor que seja, é uma vitória sobre a sua sombra, um passo em direção à sua individuação e uma reafirmação do seu poder de escolha. Abrace a disciplina não como um fardo, mas como a sua maior aliada na jornada para a maestria de si mesmo. Ela é a força silenciosa que transforma o invisível em visível, o potencial em realidade e o sonho em vida. Com a visualização como seu mapa, a fé como sua bússola e a disciplina como seu motor, chegamos ao coração da sua jornada, o propósito. Sem um propósito claro e ressonante, a visualização pode se tornar um exercício vazio, a fé, uma crença sem direção e a disciplina, uma rotina sem alma. O propósito é a força motriz que dá significado a cada passo, a cada esforço, a cada sacrifício. É a razão pela qual você se levanta todos os dias, a chama que arde em seu peito mesmo nas noites mais escuras. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com a natureza, e para o ser humano isso implica viver com razão e virtude, contribuindo para o bem maior. Encontrar seu propósito é alinhar sua existência com essa verdade universal, é descobrir a sua contribuição única para o tapeçar da vida. Não se trata de um destino final, mas de uma direção,
um norte que guia suas escolhas e suas ações. Carl Jung, em sua vasta obra, enfatizou a importância da individuação, o processo de se tornar o indivíduo que você realmente é, integrando todas as facetas da sua psique. O propósito é intrinsecamente ligado a esse processo. É a manifestação externa da sua verdade interna, a expressão do seu eu autêntico no mundo. Muitas pessoas vivem vidas de desespero silencioso, como Thoreau observou, porque nunca se conectam com seu verdadeiro propósito. Elas se perdem na busca por validação externa, por prazeres efêmeros ou por acumulação material, sem perceber que a verdadeira riqueza reside na contribuição, no impacto, na expressão do seu dom único. O propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre, que você desenterra das profundezas da sua alma, muitas vezes revelado nos momentos de maior crise ou introspecção. É a resposta à pergunta: para que eu nasci? Viver sem propósito é como navegar em um oceano sem destino, à deriva, à mercê das correntes e das tempestades. A vida se torna uma série de eventos desconexos, sem um fio condutor que lhes dê sentido. Quando você encontra seu propósito, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, cada obstáculo, um degrau para a maestria. A dor se transforma em combustível e o fracasso em lição. O propósito não elimina as dificuldades, mas as ressignifica, dando-lhes um contexto maior. Ele é a sua âncora em meio ao caos, a sua estrela guia na escuridão. É a fonte inesgotável de motivação que te impulsiona a ir além dos seus limites percebidos. Se você ainda não encontrou seu propósito, comece a buscá-lo. Olhe para dentro, para suas paixões mais profundas, para o que te indigna no mundo, para o que você faria mesmo que não fosse pago por isso. Seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele precisa ser grandioso aos seus próprios olhos, ressoar com a sua alma. Permita que ele seja a força que unifica sua visualização, sua fé e sua disciplina, transformando sua existência em uma obra-prima de significado e impacto. Com a visualização clara, a fé inabalável, a disciplina como sua aliada e o propósito como seu norte, chegamos ao ponto crucial: a ação. De nada adianta ter o mapa mais detalhado, a bússola mais precisa, o motor mais potente e o destino mais inspirador se você não mover o barco. A ação é a ponte entre o mundo interno das suas aspirações e o mundo externo da sua realidade manifestada. O estoicismo, em sua essência, é uma filosofia de ação. Não se trata de uma contemplação passiva, mas de um engajamento ativo com a vida, agindo de acordo com a virtude e a razão, independentemente das circunstâncias externas. É na ação que você testa sua visualização, fortalece sua fé e exercita sua disciplina. É no fazer que você se descobre, que você aprende e que você cresce. Muitos se perdem na paralisia da análise, na busca incessante pela perfeição antes de dar o primeiro passo. Mas a vida não espera pela perfeição, ela exige movimento. Carl Jung nos mostrou que a psique busca a totalidade, e essa totalidade só pode ser alcançada através da integração de todas as nossas funções, incluindo a função da sensação e da intuição, que nos impulsionam à experiência e à ação. A procrastinação, o medo do fracasso ou a busca por um momento perfeito são manifestações da sombra, vozes internas que tentam nos manter na zona de conforto, longe do desconforto inerente ao crescimento. A ação deliberada é o antídoto para essa inércia. É a coragem de dar o primeiro passo, mesmo que o caminho não esteja totalmente iluminado, mesmo que você não tenha todas as respostas. A resiliência, por sua vez, é a capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com cada erro e de persistir diante das adversidades.
A vida, por sua própria natureza, é imprevisível. Haverá obstáculos, haverá falhas, haverá momentos de dúvida e desespero. É nesses momentos que a sua fé e o seu propósito serão testados. O estoico sabe que o sofrimento é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é um fato da vida, a miséria é uma escolha. A resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de navegar através dela, de extrair lições e de emergir mais forte do outro lado. Cada fracasso é uma oportunidade disfarçada, uma chance de refinar sua abordagem, de fortalecer sua determinação e de aprofundar sua compreensão de si mesmo e do mundo. Não espere por inspiração para agir. A inspiração muitas vezes surge da própria ação. Comece onde você está, com o que você tem e faça o que você pode. Pequenas ações consistentes, impulsionadas por um propósito claro e sustentadas pela disciplina, acumulam-se em resultados extraordinários. Não se apegue rigidamente aos resultados, mas sim ao processo. Faça o seu melhor e deixe o resto. Confie que o universo, em sua sabedoria, o guiará. Abrace a impermanência, a mudança constante e a necessidade de adaptação. A ação é a sua declaração de intenção ao universo, a sua prova de que você está comprometido com a sua visão. Ela é a força que transforma o potencial em realidade, o sonho em vida e o indivíduo em um agente de mudança. Tendo estabelecido a ação como a manifestação externa do seu poder, é imperativo agora voltarmos o olhar para dentro, para as profundezas da sua psique e confrontarmos o pilar da autoconsciência. Não se trata de um mero exercício intelectual, mas de uma jornada corajosa de autoexploração, de desvendar as camadas que cobrem o seu verdadeiro eu e de confrontar as verdades, por vezes desconfortáveis, que residem em seu interior. O estoicismo nos convida a um exame diário de nossas ações, pensamentos e reações, a fim de alinhar nossa conduta com a razão e a virtude. Essa introspecção constante é a base da autoconsciência, a capacidade de observar a si mesmo sem julgamento, de entender as raízes de suas emoções e de suas motivações. Sem essa clareza interna, você estará sempre à mercê de forças invisíveis, reagindo impulsivamente a estímulos externos, sem compreender por que age da maneira que age. Carl Jung, com sua profunda exploração do inconsciente, nos presenteou com o conceito da sombra. A sombra não é meramente o lado mau de uma pessoa, mas sim o conjunto de todas as qualidades, impulsos e desejos que o ego rejeitou e reprimiu, por considerá-los inaceitáveis ou incompatíveis com a imagem que se deseja projetar. No entanto, essa sombra não desaparece. Ela se manifesta de maneiras indiretas, através de projeções em outras pessoas, de comportamentos autodestrutivos, de medos irracionais e de reações emocionais desproporcionais. Ignorar a sombra é permitir que ela opere nos bastidores, sabotando seus esforços e impedindo seu crescimento. Confrontá-la, por outro lado, é um ato de imensa coragem e um passo fundamental para a totalidade e a individuação. É reconhecer que a escuridão também faz parte de você e que a integração desses aspectos reprimidos é o caminho para uma psique mais completa e poderosa. A autoconsciência é a luz que ilumina a sombra. É a capacidade de identificar seus gatilhos emocionais, seus padrões de pensamento negativos, suas crenças limitantes e seus medos mais profundos. É entender por que certas situações o irritam, por que você procrastina ou por que você reage de forma exagerada a certas críticas. Essa compreensão não é para se culpar, mas para se libertar. Ao trazer esses aspectos inconscientes para a luz da consciência, você tira o poder deles. Você os desarma. O estoico sabe que a liberdade reside no domínio de si mesmo.
E esse domínio começa com o conhecimento de si. Não há como dominar suas emoções se você não entende de onde elas vêm, quais são seus padrões e o que as alimenta. A jornada da autoconsciência é contínua e, por vezes, dolorosa. Exige honestidade brutal consigo mesmo e a disposição de olhar para os seus próprios abismos. Mas a recompensa é imensa. Uma liberdade emocional que poucos experimentam, uma resiliência inabalável diante das adversidades e uma capacidade de viver com autenticidade e propósito. Não fuja da sua sombra, abrace-a. Não tema o que você pode descobrir. Use-o para se fortalecer, pois é na integração da sua luz e da sua escuridão que você se torna verdadeiramente inteiro, verdadeiramente poderoso e verdadeiramente livre. Após a corajosa jornada de autoconsciência e a confrontação da sombra, chegamos a um dos pilares mais libertadores da maestria emocional: a aceitação e o desapego. Em um mundo que constantemente nos impulsiona a controlar, a possuir e a resistir, a capacidade de aceitar o que é e de desapegar-se do que não está sob nosso controle é uma fonte inesgotável de paz e poder. O estoicismo, em sua essência, é a filosofia da aceitação radical. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos ensinou que a felicidade e a liberdade residem em distinguir entre o que está em nosso poder e o que não está. Aceitar o que não pode ser mudado não é resignação passiva, mas um ato de sabedoria e força. É direcionar sua energia para onde ela realmente pode fazer a diferença, suas percepções, suas escolhas e suas ações. A resistência ao que é, a luta contra a realidade, é a principal causa do sofrimento humano. Quando você se apega a como as coisas deveriam ser, em vez de como elas são, você cria um conflito interno que drena sua energia e o aprisiona em um ciclo de frustração e amargura. Carl Jung, ao explorar a dinâmica da psique, reconheceu que a negação da realidade, seja ela interna ou externa, leva à neurose e à fragmentação. A aceitação, por outro lado, é o primeiro passo para a integração e a cura. Não significa gostar do que está acontecendo, mas reconhecer sua existência e, a partir daí, decidir como você vai responder. É um ato de humildade diante da vastidão da vida e um reconhecimento da sua própria finitude e dos limites do seu controle. O desapego, por sua vez, é a arte de soltar. Soltar as expectativas rígidas sobre como as coisas devem acontecer. Soltar a necessidade de controlar os resultados. Soltar o apego a identidades que não servem mais. E soltar o medo do fracasso ou da perda. Isso não significa que você não deve ter objetivos ou que não deve se importar com o que acontece. Pelo contrário, o desapego permite que você se engaje plenamente na vida com paixão e propósito, mas sem a angústia que surge do apego excessivo aos resultados. Quando você se desapega, você se liberta da tirania do e-se e do se ao menos. Você se torna mais adaptável, mais resiliente e mais capaz de fluir com as marés da vida, em vez de lutar contra elas. Pense no desapego como a capacidade de plantar uma semente com todo o seu cuidado e intenção, mas sem a necessidade de controlar cada raio de sol ou gota de chuva que ela recebe. Você faz a sua parte e confia no processo. Essa confiança é a manifestação da fé que discutimos anteriormente. A aceitação e o desapego são práticas diárias, um músculo que precisa ser exercitado. Comece com pequenas coisas. Aceite o trânsito, o clima, a opinião de alguém que você não concorda. Pratique o desapego de resultados em projetos menores. Ao fazer isso, você gradualmente expandirá sua capacidade de aceitar as grandes adversidades da vida com serenidade e de se desapegar do que não serve mais ao seu crescimento. Essa é a verdadeira liberdade,
A liberdade de ser, de agir e de viver, independentemente das circunstâncias externas, com uma paz que transcende o entendimento. Tendo percorrido os caminhos da visualização, fé, disciplina, propósito, ação, autoconsciência e aceitação, chegamos a um dos mais poderosos catalisadores para a plenitude e a resiliência, a gratidão e a apreciação. Em um mundo que frequentemente nos impulsiona a focar no que falta, no que deu errado ou no que ainda não alcançamos, a prática consciente da gratidão é um ato revolucionário. Ela não é apenas um sentimento passageiro, mas uma lente através da qual você escolhe ver o mundo, uma mentalidade que reprograma sua psique para reconhecer a abundância e as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. O estoicismo nos ensina a encontrar a alegria nas coisas simples, a valorizar o presente e a reconhecer que tudo o que temos é um empréstimo da vida. A gratidão é a manifestação prática dessa sabedoria, a celebração do agora e do suficiente. Muitas vezes, somos condicionados a buscar a felicidade em eventos futuros ou em posses materiais, esquecendo que a verdadeira felicidade reside na capacidade de apreciar o que já se tem. Carl Jung, em sua exploração da psique, reconheceu a importância da atitude e da perspectiva na formação da nossa realidade. Uma mente que cultiva a gratidão é uma mente que se abre para a sincronicidade, para as oportunidades e para a beleza que permeia a existência. A ingratidão, por outro lado, é um veneno sutil que corrói a alma, levando à insatisfação crônica, à inveja e a um sentimento de escassez, independentemente do que se possua. Ela nos cega para as inúmeras dádivas que nos são concedidas a cada momento. A prática da gratidão não significa ignorar os problemas ou as dores da vida. Significa, sim, reconhecer que, mesmo nas adversidades, há lições a serem aprendidas, forças a serem descobertas e oportunidades de crescimento. É a capacidade de encontrar a luz, mesmo nas sombras mais densas. Quando você expressa gratidão, você não apenas eleva seu próprio espírito, mas também irradia essa energia para o mundo ao seu redor, criando um ciclo virtuoso de positividade e atração. A gratidão fortalece sua fé, pois você reconhece a providência e a interconexão de todas as coisas. Ela aprofunda seu propósito, pois você percebe como suas ações e sua existência se encaixam em um plano maior. E ela nutre sua disciplina, pois a prática diária da gratidão exige um esforço consciente para desviar o foco do negativo para o positivo. Comece hoje a cultivar um diário de gratidão. Anote 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias, por menores que elas pareçam. Pode ser o sol que brilha, uma xícara de café quente, uma conversa com um amigo, ou simplesmente o fato de você ter acordado. Ao fazer isso, você estará treinando sua mente para buscar o positivo, para apreciar as pequenas vitórias e para reconhecer a abundância que já existe em sua vida. Essa prática simples, mas poderosa, transformará sua percepção da realidade, fortalecerá sua resiliência diante dos desafios e o conectará a uma fonte inesgotável de alegria e contentamento. A gratidão é a chave que abre as portas para a plenitude, a ponte que conecta você à sua verdadeira essência e ao fluxo da vida. Tendo cultivado a gratidão como uma lente para a vida, é crucial agora mergulharmos em um aspecto muitas vezes negligenciado na busca pela maestria emocional: a solitude e a introspecção. Em um mundo hiperconectado, onde o barulho e as distrações são constantes, a capacidade de se retirar, de silenciar o exterior para ouvir o interior, tornou-se uma arte perdida e, ao mesmo tempo, mais necessária do que nunca. A solitude não é sinônimo de solidão. É um estado de presença consigo mesmo, um encontro deliberado com a sua própria essência.
O estoicismo, embora valorize a comunidade e o serviço, também enfatiza a importância da reflexão pessoal, do exame diário da consciência e da meditação sobre os princípios. É nesse espaço de quietude que a sabedoria se revela e a clareza emerge. Carl Jung, em sua exploração da psique, destacou a necessidade de nos conectarmos com o nosso centro, com o self, que ele via como a totalidade da personalidade, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Essa conexão não pode ser forçada em meio ao caos e à superficialidade do mundo externo. Ela exige um mergulho nas profundezas do seu ser, um diálogo com as vozes internas e uma escuta atenta aos sussurros da sua intuição. A introspecção é a ferramenta para esse mergulho. É o ato de olhar para dentro, de questionar suas motivações, de analisar suas reações e de compreender os padrões que regem sua vida. Sem esse tempo de recolhimento, você corre o risco de viver uma vida reativa, impulsionado por forças externas e pelas expectativas alheias, sem nunca realmente descobrir quem você é ou o que você realmente quer. A falta de solitude e introspecção leva à fragmentação da alma, à superficialidade das relações e a uma constante sensação de vazio, mesmo em meio à multidão. É como tentar navegar em um oceano turbulento sem um mapa ou uma bússola, à mercê das ondas e das correntes. A solitude é o seu porto seguro, o lugar onde você pode recalibrar sua bússola interna, reavaliar seu mapa e se reconectar com seu propósito mais profundo. É no silêncio que as respostas surgem, que as ideias se cristalizam e que a sua verdadeira voz pode ser ouvida, livre do coro de opiniões externas. É também no silêncio que você pode processar suas emoções, integrar suas experiências e curar suas feridas. Reserve um tempo diário para a solitude. Pode ser alguns minutos de meditação pela manhã, um passeio silencioso na natureza, ou simplesmente sentar-se em um canto tranquilo e observar seus pensamentos sem julgamento. Desligue as notificações, afaste-se das telas e permita-se estar presente consigo mesmo. Essa prática, inicialmente desconfortável para muitos, é um portal para a autodescoberta e para a paz interior. Ela fortalece sua autoconsciência, aprofunda sua fé em si mesmo e no processo da vida, e nutre a disciplina necessária para manter seu foco. A solitude não é um luxo, mas uma necessidade vital para a saúde da sua alma e para a sua capacidade de viver uma vida com propósito e significado. Ela é o santuário onde você se encontra com a sua verdade mais profunda e se prepara para enfrentar o mundo com renovada força e clareza. Tendo percorrido a jornada de autodescoberta, domínio e aceitação, chegamos ao ápice da maestria existencial, a contribuição e o legado. De nada adianta toda a visualização, fé, disciplina, propósito, ação, autoconsciência, aceitação e gratidão, se essa sabedoria e poder não forem canalizados para algo maior que você mesmo. A verdadeira plenitude não reside apenas no domínio de si, mas na capacidade de transcender o ego e de impactar positivamente o mundo ao seu redor. O estoicismo, em sua essência, é uma filosofia de serviço. Ele nos ensina que somos parte de uma comunidade maior, de uma humanidade interconectada e que nossa virtude se manifesta plenamente quando agimos para o bem comum. Viver uma vida virtuosa é viver uma vida de contribuição. Muitos buscam a felicidade na acumulação, no consumo ou na busca incessante por prazeres efêmeros. No entanto, a história e a psicologia nos mostram que a satisfação mais profunda e duradoura advém de dar, de servir, de deixar uma marca positiva no mundo. Carl Jung, com sua visão da individuação, nos lembra que o processo de se tornar inteiro não é apenas para o benefício individual, mas para que o indivíduo possa, então, contribuir de forma mais plena para a coletividade.
Quando você encontra seu propósito, quando você domina suas emoções e quando você vive alinhado com seus valores mais elevados, você se torna um farol, uma fonte de inspiração e um agente de mudança. Sua vida se torna um exemplo, um legado vivo que transcende sua própria existência. A contribuição não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo. Pode ser um ato de bondade para um estranho, um conselho sábio para um amigo, a dedicação à sua família, a excelência em sua profissão ou o compartilhamento da sua sabedoria com aqueles que buscam. Cada pequena ação de contribuição, cada semente de bondade que você planta, gera ondulações que se espalham e transformam o tecido da realidade. O legado não é apenas o que você deixa para trás, em termos materiais, mas o impacto que você teve nas vidas das pessoas, as ideias que você plantou, os valores que você defendeu e a maneira como você viveu sua vida. É a reverberação da sua existência no tempo. Viver uma vida de contribuição é o antídoto para o vazio existencial, para a sensação de insignificância que assola tantos. É a certeza de que sua vida tem um propósito maior, de que você faz parte de algo grandioso. É a manifestação final da sua maestria, pois ao dar de si, você se encontra. Ao servir, você se eleva. Ao contribuir, você se eterniza. Não espere ter tudo para começar a dar. Comece a dar com o que você tem. Use sua visualização para imaginar um mundo melhor, sua fé para acreditar que é possível, sua disciplina para agir, seu propósito para guiar, sua autoconsciência para entender suas capacidades, sua aceitação para lidar com os desafios e sua gratidão para apreciar cada passo da jornada. Abrace a responsabilidade de ser um agente de mudança, de deixar um legado de luz em um mundo que tanto precisa. Sua vida é uma tela em branco. Pinte-a com as cores da sua contribuição e deixe que sua obra-prima inspire as gerações futuras. Você ouviu as palavras, absorveu os conceitos e agora a escolha é sua. Continuará à deriva, refém das marés turbulentas das suas emoções, ou assumirá o leme da sua própria existência? A maestria não é um destino, mas uma jornada contínua, um compromisso diário com a sua própria evolução. Comece hoje. Visualize com clareza o futuro que você deseja manifestar. Cultive a fé inabalável em sua capacidade de alcançá-lo. Exercite a disciplina, transformando intenção em ação. Encontre e viva seu propósito, a chama que ilumina seu caminho. Haja com coragem, mesmo diante do desconhecido. Mergulhe na autoconsciência, confrontando suas sombras para integrar sua luz. Pratique a aceitação e o desapego, libertando-se do que não pode controlar. Cultive a gratidão, transformando sua percepção da realidade. Busque a solitude e a introspecção, conectando-se com sua sabedoria interior. E, finalmente, contribua. Deixe sua marca, inspire outros e construa um legado que transcenda sua própria existência. O poder está em suas mãos. A transformação começa agora. Domine suas emoções ou padeça por elas. A escolha é sua. Qual será a sua resposta?